VGS menos VTH. Tá? Esse VCAR aqui, né, para o VGS ser muito próximo do VTH, eu tenho que colocar um transistor muito grande. Para o VGS ser próximo, ele já entrar na região. Ah, mas se ele for menor, ele vai desligar? Não. Tem a região moderada e região weak inversion, tá? Talvez ele entre até numa região de inversão fraca menor ou moderada, tá? Tem uma fonte de corrente do pessoal lá do sul que usa isso em inversão fraca ou moderada, tá? Para gerar a corrente. Grande problema aqui também, que essa daqui, tudo bem, né? Essa tensão VGS está próxima dessa daqui. Só que como eu estou com o diodo connected, essa tensão está muito grande. O que vai acontecer? Essa tensão vai ficar muito grande, né? 2 vezes o outro, porque esse VGS é muito grande, ó, esse VGS 1.2, por conta do efeito de corpo dele, tá? Então o efeito de corpo aqui vai ser muito grande. E esse daqui também vai ter um efeito de corpo grande, né? Porque aqui está com 1 volt, então tem um VGS grande aqui. Então fica um pouquinho difícil estabilizar nesse loop aqui para você ter a tensão 2 vezes VGS menos o VTH. Mas não tem problema esse VDS SAT aqui, esse VDS ser menor que o VDS SAT, porque esse cara ele só serve para gerar essa tensão 2 vezes, tá? Você não importa com, aqui não tem o GDS, né? Você não importa muito com o GDS, você não está gerando a corrente como esses caras aqui, tá? Então você só está gerando uma tensão de referência. Aí não tem problema ele estar em versão fraca, moderada ou em triodo. Tá? O seu GDS vai estar bem maior, mas não importa não. Mesmo tá? com as variações de corner. Boa. Aí a variação de corner realmente tem que tomar cuidado, porque pode mudar o VDS. Mas não vai afetar muito, tá? Variação de corner, porque esse loop aqui, se você fizer um modelo de pequenos sinais, quando você coloca um loop e pode colocar um amplificador aqui, igual aqui, né? Esse cara aqui, estou colocando de outro conector, mas estou colocando ele aqui. Eu vou ver que eu tenho isso. O que eu tenho aqui, ó? Daqui para cá, eu tenho como se fosse um common gate. Aqui eu estou no source, estou no dreno. Eu tenho um amplificador. Daqui para cá. Amplificador de ganho positivo. Então, é uma realimentação negativa. Aqui, ó. Inverter uma, não inverte. É uma realimentação negativa. Esse amplificador aqui, como esse cara aqui, ele só faz cair mais ainda essa impedância. Então, por isso que funciona. Porque a impedância, quando eu coloco do gate o dreno, ela diminui, não sobe GM, por isso que entra a corrente. Quando eu coloco aqui, diminui mais ainda, porque vai ser 1 sobre GM vezes A. Então vai ser uma impedância menor ainda. E aqui também vai ser uma impedância menor. Não vai ter problema, porque aí vai forçar a corrente mudar, entendeu? O que pode afetar, essa tensão pode subir um pouquinho, pode descer. Não pode descer muito. Se desce muito, pode tirar esses caras de saturação, tá? O que você faz de corner, né? Você valida, beleza, vou fazer corners. Mas aí esquece um pouquinho, vê qual que é o valor, o que vai mudar aqui a tensão. Opa, essa tensão mudou muito, será que vai tirar esse de corner? O que pode acontecer quando a gente fala corners? Você entrou com a corrente de 10 mil. Ele pode aumentar o VGS, né? Aumentar o VTH e acabar aumentando o VGS. Ou diminuir o VGS. Mas se diminuir o VGS aqui, como está os mesmos dispositivos, diminui todo mundo. Ah, então eu fiz alguma coisa que diminuiu essa tensão. Ele saiu de 990 para 800. Também é demais, não vai acontecer isso. Vai para 800.
Mas essa tensão aqui, esse cara também vão diminuir, se for o mesmo corner, entendeu? Então eles vão cair. Então o espelho de corrente ele é muito preciso por conta disso, principalmente se você usar os mesmos componentes, ele cai bastante. Pode falar um pouco dessa variação de cordas? Posso. A variação de cordas, né? Por exemplo, eu tenho um D, meio, W sobre L, GS, quadrado, vou colocar aqui o lambda, né? Se for obedece, né? Eu tenho essas constantes, o Mi, o COX, o VTH, o GM, né, que é o AC, o GDS, MCOX, W sobre L, VGS, VS, lambda e proporcional. O que é isso, né? A gente fala o VTH, o COX, mobilidade, o W sobre L, né? Isso daqui tudo a gente está falando alguns valores. Eu tenho a mobilidade é tanto, o COX é tanto, VTH é, por exemplo, 713, sem efeito escolha. Só que um chip, você não consegue replicar um transistor da mesma forma, né, numa rodada e para todos os transistores dentro de uma partida. Pode ser que eu estou fazendo um chip lá de 1 milhão de transistores, aí eu tenho um transistor aqui, um outro aqui. Nessa fabricação, eu tive alguns efeitos, né, químicos, alguma coisa, que ele mudou um pouquinho essa característica. Tudo isso daqui é baseado numa distribuição, né, distribuição gaussiana com variações. Isso daqui vai mudar 10%, isso 5%, e assim por diante. Isso tudo vai afetar os parâmetros do transistor. Vai afetar quantos, né? Aí tem algumas variações, tá? Tem o fast, slow fast. O que é isso? Você tem um transistor típico, que é a característica, a gente está simulando. Vou colocar o corners, deixa eu ver se eu não estou com um bloqueio desse aqui. Vou colocar o corners, vou colocar uma outra opção que pode acontecer. Ele pode mudar a tensão VTH, pode mudar a mobilidade, pode mudar o GM um pouquinho. Não muda, né? Não tanto, ele tem uma variação, tantos por cento de variação, de margem de variação, para lá e para cá. Por que isso é importante? Essa variação pode mudar no chip todo, ele ser todo, mas pode variar no mesmo chip. Esse cara aqui pode ter uma variação diferente desse. O N pode ter uma variação, pode ter aqui até o PMOS aqui, o PMOS mudar diferente do N, entendeu? Então tem essas variações que você tem que simular. Uma coisa é você fazer, deu aqui 0,99 volt. Será que eu preciso desse daqui? Se eu mudar cordas, essa tensão vai mudar um pouquinho para cima e para baixo. Não tem problema, então passou, não tem muito problema no meu circuito. Mas um band gap, por exemplo, que eu quero uma tensão de referência 1.2 volts, se eu mudar um pouquinho, ele pode mudar, né? Aí pode acabar com a minha aplicação, tá? Então são variações de processo a esses cordas. Mas além disso, eu tenho uma análise que é o seguinte, corda PVT. O que é isso? Isso daqui é process, que é esse processo, esses cordas que eu estou falando, a gente vai variar. E essas variações, não adianta eu mudar só por exemplo, o típico, máximo e mínimo, né? Se fosse assim, algumas variações. Estou simulando aqui no típico. Vamos mudar para o máximo e para o mínimo. Não, porque o NMOS pode ser máximo e o PMOS pode ser mínimo. Tem que ser várias combinações. Isso, distribuição em várias combinações. Eu tenho que ter, né? Isso aqui é do
NMOS, mas tem do PMOS, tem as combinações. Eu tenho que fazer série de simulações para combinar. Pode ser que o PMOS fique mais rápido, o NMOS fica mais lento, entendeu? E os dispositivos entre eles, pode ser um que é maior, outro menor. Tá? Todo esse tipo de simulação, games tem? Tem a ferramenta. Depois a gente mostra aqui. Tem a ferramenta que ajuda muito a fazer as combinações. Tem uma que você faz manualmente, que é o ADEL, o ADEXL, ele melhora. Tem um outro ADE, GXL, que aí melhora mais ainda para você fazer essas combinações automáticas, tá? Mas além disso, o que você tem que verificar? Processo, isso é uma coisa. Voltage, né? Atenção, o VDD que eu estou colocando aqui, estou colocando 3 volts. O meu VDD vai mudar. Ele não vai ter exatamente 3 volts. Se eu tenho um LDO, né, vou fazer um regulador, ele tem a sua variação. Né? Ele pode variar de 2.9, ou sei lá, 2.8 até 3.3. O típico é 3, mas eu tenho que simular. E se acontecer 2.8, o que acontece? 3.3, o que acontece? Entendeu? Então tem que ter várias tensões. A tensão de referência do bandgap, ela vai ser 1.2, mas ela vai variar. E aí eu tenho que saber. Temperatura também. Temperatura também é muito importante. O chip hoje em dia, padrão, ele tem que funcionar menos 40, lá na Sibéria. Seu celular tem que estar funcionando, né? Você está lá no meio lá procurando Papai Noel lá no Lapônia, não achou, tem que ligar alguém para resgatar. Ele tem que funcionar. E tem que funcionar o chip no seu motor de carro. Está lá no meio do motor, ele tem que funcionar, né? Você está lá no Saara. Geralmente aqui é 125 graus, pode ser 85, mas muitas das vezes já o comercial nosso, o celular tem que ser 125. Por quê? 125 chega facilmente. Você está com o seu celular no bolso e está esquentando. Tira a capinha para você ver, pega no chip. Facilmente já está chegando quase 100 graus. Então isso daqui, e com o aquecimento, né, semana passada ele estava quase chegando a 125 graus, né? Só aqui já estava 50 graus, né? Mas aí tem que ter isso, né? E os militares automotiva chegam a 165 graus. Então, uma coisa é você simular em 25 graus, 27 graus de temperatura média, mas tem que simular menos 40, mais 165. O que muda? Tudo isso daqui. Tá? Então, o seria considerando todos os três. Né? Isso, tudo. Isso. Processo, tensão e temperatura. E vários processos, combinação. E tem outro ainda, que é Monte Carlo, que é mismatch. Que é o quê? Eu tenho um par diferencial. A gente não falou de par diferencial ainda não, né? Não. Vai ser a próxima aula que a gente fala. Eu tenho outro esse espelho aí, né? Eu tenho que casar muito bem esse cara com esse cara aqui. Um espelho, eu tenho que casar muito bem esse cara com esse cara. Só que até entre eles pode ter uma pequena variação. O que essa variação pode acontecer, né? Tem uma distribuição, né? Também gaussiana, que é a faixa de Monte Carlo. O que isso vai afetar no seu circuito? Só que você não faz só um, né? Você pode fazer a variação Monte Carlo de tudo, né? Também, esse cara vai variar, mas esse com outro. Então aqui, esses transistores. Esse com esse, então ele vai fazer essa distribuição também. Que é descasamento isso daí. Então, é um método matemático. Oi? É um método matemático. Método matemático, de distribuição também, e ele faz uma série de simulações baseado dentro daquela distribuição, mudando todo mundo, tá? E tem um outro ponto que às vezes é complicado, que um circuito de potência exige muito digital, é o seguinte: RF, eu tenho lá um estágio aqui, um transistorzão de potência, um power, né? Dentro do chip. Esse cara, você está recebendo uma corrente muito grande, ele vai esquentar toda essa região. Então os transitores aqui perto vai ser muito mais quente do que esse cara daqui, mesmo sendo milímetros aqui, né, de distância. Mas ele vai ser
uma diferente temperatura. Não é a temperatura toda do chip, mas dentro do chip mesmo vai ter um gradiente de temperatura diferente. Aí você tem que saber, opa, eu quero um circuito mais sensível, como referência de tensão. Eu vou colocar ele mais fora aqui do Power Device. O outro não tem problema, aí coloca junto aqui, entendeu? Então, saber que ele vai ter um diferente de temperatura. Tá? Tranquilo? Pode falar. Você disse que pode ser menor, né? O VDSAT às vezes não precisa ser maior, porque ele só perde a atenção, mas pode desambelhar assim, ficar Não. menor ou... Não, aí não. Muito menor você vai ter triodo profundo, né? Aí você aumenta muito a resistência, né? Pode ter... E tem que saber o que você é importante, né? Esse cara aqui, esses dois, é muito importante estar acima, né? E até fora da curva, né? Certo? Fora desse joelho aqui, porque esse joelho tem um GDS aqui que vai ser maior do que esse. Aqui não está tão fora do joelho, né? Porque aqui está o VDSAT 135 e eu estou com 168, tá? Mas não tem muito problema aqui, por quê? Porque essa tensão VDS está ficando fixa. Por quê? Porque está sendo protegida por esses caras. Qual que é o grande problema aqui do triodo de saturação? É o VDS mudar e mudar a minha corrente. Se eu tenho algo que está protegendo que o meu VDS fica fixo, ele não vai afetar. Posso colocar aqui, né? Só que aqui ele tem uma variação maior. Mas eu não estou variando o VDS, então não tem problema. Então, esse daqui não teria muito problema, até se ele tiver um pouquinho de triodo, porque o VDS não vai mudar. E a sua corrente vai ficar fixa. Só que ele estando em triodo, qualquer mudançazinha pode afetar o layout. Muito mais do que em saturação. Entendeu? Eu estava perguntando mais pelo de polarização ali mesmo. Tá. Não, de polarização não tem problema, porque mais tensões de VGS, é uma queda de tensão, né? Então, e o que eu quero mudar, por exemplo, se esses caras mudarem de VGS, pode cair aqui, mas de novo, aí vai mudar o VGS, vai cair aqui, não tem problema. Se algum efeito acontecer de diminuir, vai diminuir aqui também. Tá? Isso que é importante você colocar os transistores do mesmo tipo junto e a relação às vezes ser muito parecida, o W sobre L. Você muda os multipliers um pouquinho. Tá bom? Aqui, ó, igual por exemplo, coloquei 45 por 10, 45 por 10, só muito difícil multiplier 4, 10 e assim por diante. Tá bom? IBC. Vamos lá. Análogo. Vamos mudar um pouquinho. Na aula que vem a gente fala sobre par diferencial e já começa a fazer amplificadores de um estágio, né? Claro que vocês já sabem fazer esse tipo de amplificador. Já sabe fazer single stage, mas isso não é um amplificador operacional de um estágio. Isso daqui, com alto ganho. Por quê? Porque ele tem uma entrada. O amplificador operacional ele tem o quê? Entrada positiva e negativa. Né? Um amplificador positivo e negativo, e às vezes uma saída, pode ter duas saídas. Mas geralmente é positivo e negativo. Aqui eu não tenho, só tenho uma entrada. Então ele é um estágio, só que é uma entrada. Não é um amplificador operacional de um estágio. Tá? E a gente faz um estágio e dois estágios. Tá?
Mas eu quero já passar, a gente antecipar, mostrar sistema para o pessoal já começar a fazer e a gente começar a implementar. Tá? Algumas coisas que eu for falar aqui, não preocupem, tá? Quem ainda não viu, tá? Que a gente vai passando, tá? A gente vai deu um negócio. Quem ainda não viu, não esquenta, a gente vai falando, a gente vai fazendo, mas é importante a gente startar isso para, né, o pessoal mais experiente começar a fazer o sistema e vocês começarem a integrar, fazer os blocos já para esse sistema. Ah, vou fazer um amplificador, poxa, deixa eu fazer um amplificador já para esse sistema aqui, né, e não fazer só um amplificador, que bonitinho, que ganho legal, e para que serve, né? Não serve para nada, tá? Então vamos colocar, tem tudo a ver com o projeto, né? Claro que a gente vai discutir amanhã de manhã com o pessoal, de tarde tem uma reunião com o pessoal de Santa Maria, porque isso daqui também provocou um pouco, que eles começaram a falar, mas ele estava discutindo a especificação, será que a gente vai usar a bateria de lítio, qual vai ser a tensão, o que não vai dar? O que a gente tem que gerar é 0,8 para o microprocessador, que é o VDD do microprocessador, preciso gerar 2.5 para o conversor AD, e aí, será que vai ser um LDO, será que vai ser um chaveado? E aí o VIN estava 3.3. Falei, mas que aplicação que você vai usar 3.3, né? Tem aquelas pilhas de relógio e negócio. Falei, mas o que é usado hoje em dia, né, em IoT ou qualquer de consumo é usar a bateria de lítio, que ela pode ir até 4.2, né? E aí eu falei, não, deixa eu fazer o circuito para mostrar, para a gente discutir o que precisa para o 4.2, tá? O que precisa para essa tensão, tá? Aqui é o sistema como todo, por isso que eu falei que é muito legal. Um conversor DC-DC, porque tem a parte de potência. Não, mas não quer saber eletrônica de potência, é antiga? Não, isso daqui é uma eletrônica muito avançada, né? Que tem muitos blocos ali que são necessários ser implementados e é importante para mostrar o analógico, tá? E depois isso pode servir para outros circuitos, tá? O que a gente vai fazer? Tem a parte dos osciladores, tá? A gente ainda não falou sobre oscilador, vamos implementar osciladores. Dente de serra, né, que é gerar o PID, todo o sistema de PID, tá? Tem o estágio de saída, os power device, que vão gerar a corrente aqui para saída, para gerar a tensão chaveada, tá? A gente ainda não falou de reguladores chaveados, tá? Depois a gente fala, explica direitinho o conceito. Tem um indutor capacitor, que é um filtro para tirar essa onda quadrada e tornar um Vout fixo, tá? Tem a realimentação, tá? Por quê? Porque a corrente pode variar, o VIN pode variar, eu quero que o Vout fique fixo, tá? Tem que ter a realimentação, baseada numa modulação PWM, tá? E esse amplificador de erro, ele é tipo 3, aqui está tipo 2, que é modo corrente, mas a gente vai fazer tipo 3, tá? Tem o soft start, depois band gap, referência de corrente. Os buffers para conseguir drivar essas capacitâncias altas aqui. E alguns circuitos de proteção para definir os modos, um comparador de 0, um
current sensing, né? Pode servir para modo corrente, mas também pode servir de proteção, overcurrent e low current, certo? E LDO? É essa especificaçãozinha, tá? Mas vamos pular aqui um pouco, depois a gente pode discutir. Isso daqui foi o que eu acabei implementando lá no 4.2, tá? Depois vocês pegam lá, não sei se vocês conseguem acessar a minha área lá, e pega e copia para vocês. Qual que foi a ideia disso daqui, de implementar? Eu comecei só com isso daqui, tá? É um clock ideal, os drivers de passagem, tá? O indutor capacitor. O que é a ideia bem geral do capacitor chaveado? Vou alinhar com o pessoal aqui. Capacitor chaveado, eu estou falando de resistores ADs, de um regulador chaveado, tá? Eu tenho o seguinte. Quero gerar um Vout, tá? DC. Quero gerar um Vout. O que eu poderia pegar? Poderia ter um VIN. Posso fazer um divisor restivo. Aí, ligar o Vout aqui. O Vout vai ser R2, R1 mais R2 vezes VIN. Certo? Simples assim, posso ter um divisor restivo, né? Ah, se o meu VIN for 5 volts, eu quero Vout 2,5, coloco R1 igual a R2. Certo? Problema do divisor restivo. O problema é que esse tem o IN, tem uma corrente, então tem uma potência. Vamos colocar aqui Vout VIN sobre 2. Então, vai R1 igual a R2, certo? Vai passar essa corrente passa aqui, gera queda de tensão aqui e passa para cá. Né? Gera queda de tensão aqui no VR2, que é igual ao VA. Se eu tenho essa resistência aqui, igual, né, desse outro valor, tem a corrente, eu tenho aqui Vout sobre 2 aqui nesse resistor. E a minha carga está aqui. O meu Pout está, né, I vezes V. O I é a mesma coisa, só que o V é dividido por 2. Ou seja, o meu Pout é PI sobre 2. Se eu pego um circuito desse daqui, a minha saída, eu tenho metade da potência que eu entrei. Tudo desperdiçou aqui, nesse resistor interno. Então tem a potência metade aqui, além de diminuir a eficiência, né? A eficiência vai ser 50%. Eu tenho um problema de aquecimento. Eu estou aquecendo o meu circuito, transformando essa potência interna em térmica, né? Potência elétrica e térmica. E está aquecendo o meu circuito. Então eu estou perdendo. E além disso, um divisor restivo, se eu mudar o VIN, o Vout vai mudar, né? Se qualquer coisa diretamente. Preciso fazer algo assim, né? Uma realimentação para controlar esse cara aqui. Para que se eu mudar o VIN ou a carga, ele muda aqui para o meu Vout ficar constante. Eu quero que o meu Vout fique constante. Tá? E o divisor restivo só funciona aqui quando eu não tenho carga. Se eu colocar uma carga aqui, essa equação não vale, né? Então, tem esse problema. O que eu faço um regulador linear? É meio que controlar essa resistência aqui, para manter o Vout externo, não importa a variação do VIN do IAP. Tá? Qual que é a ideia do chaveado? A ideia do chaveado
Eu coloco o VIN aqui. Coloco o clock aqui. O que vai acontecer? Esse aqui é o clock. Certo? Aqui é o VSW. Esse sinal aqui. Se o clock for 0, aqui vai ser 0, esse cara vai ligar. Vai passar a corrente aqui. Então, e for um triodo, né? O VSW, ele vai ser VIN. Certo? No clock aqui, numa chave, aqui vai ser VIN. Quando o clock for 1, que é um valor VDD alto aqui, né? Aqui vai ser VDD, então aqui vai ser 0, e aqui vai ter VGS, vai ter VDD. Vai passar aqui, vai passar o quê? O 0. Então, fica o 0. É como se fosse o clock, com uma defasagem aí, invertido, só que agora a tensão vem. Então eu levo para a carga um momento vem, outro momento 0. Como se eu tivesse aqui, agora, em vez de ter a resistência, eu coloco uma chave, que eu passo, uma hora passa VIN, outra hora eu não passo nada. Cadê o DC? Né? Eu estou fazendo uma coisa chaveada. Para melhorar a eficiência, eu coloco um filtro de segunda ordem, um LC baixíssima frequência, para pegar a tensão média desse cara aqui. Tá? Então, Vout vai ser a tensão média dessa onda retangular. Que é o quê? Que é exatamente o Duty Cycle vezes VIN. Certo? E ele tem eficiência de quase 100%, porque quando a chave está fechada, está passando corrente, a queda de tensão aqui ela é 0. Eu vou fazer de outro profundo para a tensão aqui ser 0. Então não estou gerando, quando ela está fechada, a tensão é 0. Não tem potência. Quando ela está aberta, a corrente é 0. Não tem potência. Então nem nessa chave e nem nessa vai ter potência. Não vou perder potência. Eu estou entrando com VIN, tem o clock, está saindo o Vout, Duty Cycle vezes VIN, com eficiência 100%. Tá bom? Então é mais ou menos isso daqui. As chaves, né, para colocar VIN e depois colocar 0, que vai ficar chaveando, indutor, capacitor, para gerar o DC, baseado no Duty Cycle vezes VIN. Certo? Claro que tem algumas configurações, né? Enfim, esse daqui é o book, tá? Pode ter boost, a vantagem também do chaveado, que eu posso ter o Vout acima do VIN. Eu posso ter um VIN de 2 volts e um Vout de 5. Coisa que aqui eu não consigo, né? No linear de visual eu não consigo. Eu só abaixo. Eu não consigo aumentar. No chaveado eu consigo aumentar, tá? Então essa é a vantagem. Mas depois a gente vai falar direitinho, tá? Para vocês. Mas só para mostrar o sistema e ver onde que vocês vão encaixar aqui também junto com o sistema. Tá bom? Comecei a projetar uma coisa desse jeito. O que eu defino aqui para ter o VDD? O que eu preciso ter? O Duty Cycle, preciso achar o valor do indutor e do capacitor, da frequência de chaveamento, tudo define o ripple do Vout. Tá? O meu Vout ele não vai ficar exatamente um nível DC bonitinho, tá? Por quê? Porque esse ponto aqui, BSW, ele está chaveando.
é esse cara aqui, ele está chaveando. Vem em zero, o dado sai. Eu tenho que filtrar esse cara. Eu filtro primeiro, ele fica uma onda triangular, depois fica essa onda aqui. Mas vai ficar com ripple, tá? Fica com certo ripple aqui V-out. Como que eu defino esses ripples? Através do indutor e do capacitor. Tá? Então, voltando. Primeira coisa, vou definir se é assíncrono ou assíncrono. Né? Se eu vou colocar diodo ou síncrono. No nosso caso, vamos fazer síncrono, tá? Segundo mostra o capacitor chaveado. Vou já definir, é muito importante vocês começarem a iniciar com uma planilha Excel, tá? Porque qualquer variação vocês mudam, né? E é o que eu fiz aqui também, tá? Pode parecer confuso, que era o seguinte, eu falei, VIN vai ser 4.2 até 3.3, então Vout vai ser 3 volts. Eu falei, mas será que 2,5 também precisa? Deixa eu colocar 2,5. Depois lá na frente pensei, cara, mas a bateria de lítio não vai só 3.3, pode ir a 3 volts. 3 volts, então eu não vou conseguir ter o 3 volts de Vout. Não, então não pode. Então o Vout poderia ser 2.5. Não, mas 2.5 eu quero alimentar o conversor AD. O conversor AD é melhor ter o LTO também para ele ficar muito limpo. Então eu não vou colocar 2.5. Aí que eu cheguei no 2.8. Tá? Mas pouco importa, porque a gente vai mudando. O que muda? Nesse caso do book, né? O dado sai para Vout por VIN. Se é 3 dividido por 4.2 dá 0.71. Se é 2,5, 0.58. Professor, mas se o VIN, ele muda. Claro que o dado sai vai mudar. Por isso que eu tenho que ter um loop. Por isso que aqui era bonitinho se o VIN for fixo. Aí o VIN vai mudar. Então eu tenho que ter um loop para esse dado sai mudar. O VIN agora não é 4.2, ele é 3 volts. O dado sai vai ajustar para 3,8. O loop vai ajustar. Tá? Então por isso que eu preciso daquele circuito todo. Tá? A gente viu lá, vocês viram lá do book, né? Eu calculo o L baseado no delta e L. Mas na circuitos comerciais a gente faz o contrário. Eu tenho, claro, um delta e L na cabeça, mas eu vou encontrar um indutor externo comercial. Eu não tenho um indutor comercial, aqui não tem, sei lá, 2.15 micro, não tem. Tem 2.2, depois o que tem? Eu acho que 4.7, tem 10, não tem 5, acho que tem 5.6, tem, mas não tem 5.8. Vai ser muito difícil achar um indutor desse valor, né? Ou vai ficar mais caro. Então você tem que usar valores comerciais. Eu usei esse valor aí, 2.2 micro. Chutei. Deu delta IL 380 mil. Eu falei, será que esse delta IL não vai ser muito grande? Até para a carga que eu tenho, né? Será que a carga vai consumir isso tudo, né, do meu regulador? O R-out, quem define? Esse divisor resistivo, né? Eu tenho o IFB, de feedback, que eu já defino, 1.2, do bandgap. Poderia ser 1 volt, fazer um reguladorzinho ali por 1 volt? Poderia, mas não, deixa eu usar já 1.2. Então esse cara sempre vai ficar fixo. Se eu tenho 1.2, eu quero gastar aqui uns 10 microamperes nesse divisor resistivo, eu vou colocar 120K aqui. E o que vai mudar é esse R1 aqui. Então o que muda, que define o Vout, é só esse R1. Se ele vai ser 3 volts, ele vai ser 180. Por quê? A soma aqui tem que dar 300 kΩ, né? Se é 2.5, tem que dar 250, então vai dar 130. Se é 2.8, 160, e assim por diante, tá? Então, e até tem topologias de book que é Vout variável. O que você faz? Você faz chave aqui, mudando esse R1. Só mudando. Só que esse R1, ele vai mudar a compensação. O resto fica tudo igual, tá? Mas você coloca a chave, agora eu quero Vout
Não 3 volts. E a gente pode fazer isso no projeto, tá? Que ainda não está definido, vamos fazer o Vout 2.5, 2.7, 2.8, até 3 volts. Pode. Só mudar aqui essa resistência. Beleza? Esse divisor resistivo é do feedback, tá? Aqui, ó, do Vout, eu tenho que ter um Vout, eu tenho que ter um feedback. Aí eu pego um divisor resistivo. O que eu faço aqui? Eu tenho as chaves, tenho o indutor, capacitor. Aqui o meu, vamos colocar como corrente, tá? Mas tome cuidado sempre para colocar corrente, porque essa corrente, ela pode ser irreal, principalmente no início, tá? Que está todo mundo desligado e ainda está consumindo corrente, tá? Então, por isso que coloca uma resistência. Oi, pode falar. Tem relevância, mas por que é book? Oi? Ah, beleza. Não, é uma topologia. O book, o Vout é menor do que o VIN. Ele faz um down converter, né? O Vout regular, ele é o duty cycle de VIN. E o duty cycle é sempre menor do que 1, entendeu? O boost da topologia ele vai ser maior do que 1. Putz, que pai. Aí tem um book boost que pode ser maior ou menor. Muda só a topologia, que pode ser acima ou abaixo. Sempre menos, sempre menor. A gente vai fazer o book, tá? Depois eu vou mostrar o boost e o book boost, tá? Tá bom? Talvez nesse projeto tinha que fazer um book boost, né? Mas para não complicar, a gente vai fazer um book primeiro. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho um Vout, um VIN. O que eu faço? Eu preciso do clock, né? Clock e o duty cycle. Só que em vez de colocar o duty cycle aqui, fixo, né? Como eu fiz aqui, né? Olha só, gente. Aqui eu coloquei o clock fixo. Eu mudei. O que eu vou fazer? Vou colocar um divisor resistivo. Então vem aqui. Que é esse divisor resistivo, R1, R2. Vou comparar esse cara. Aqui é menos mais. Vou comparar esse cara com o VRF, tá? Que é a tensão que eu quero de referência, que é 1.2. O que esse comparador faz, o amplificador operacional? Curto-circuito virtual, tá? Então, o que ele vai colocar? 1.2 aqui. Quando eu fechar o loop, né? Vai ter um ganho alto, vai ser 1.2. Aqui vai aparecer 1.2, né? Então, aqui é 120K. Se eu quero 3 volts aqui vai ser 180K. Certo? Então, o loop vai fazer aqui, essa VRF chega aqui e o Vout vai ser 3 volts. Só que como que ele vai chegar ao 1.2, 3 volts? Ele tem que controlar o duty cycle. Como que ele controla o duty cycle? O PWM é o seguinte. Eu tenho uma rampa, tenho um nível DC, que pode subir ou diminuir, e um comparador, que se esse nível DC, que é um VC, VC é maior que um VRAMP, um Vout é igual a 1, então vai ser maior que 1. Menor do que o VRAMP, vai para 0. Maior do que o VRAMP, menor. Certo? Ou seja, eu tenho dente de serra constante, dependendo do valor do VC, controla o meu duty cycle. E onde que vem esse VC? Desse carinha aqui. VC. Tá? Vem o VC,
Faço um comparadorzinho aqui. Esse daqui é um amplificador, né? É um amp. Agora é um comp. Maior com um V-ramp. E aqui ligar. Ele vai gerar esse PWM. Certo? Então, se eu fechar esse loop, um amplificadorzinho e um V-comp com V-ramp, eu mudo esse duty cycle aqui. Tranquilo? Tem um problema. Esse sistema, ele já é automaticamente instável. Eu tenho 2 polos em baixa frequência. Se eu fechar o loop, ele vai ficar muito instável. Então, ele nunca vai chegar aqui no VC. O que eu faço? Eu faço uma compensação. Coloco aqui resistor, capacitor, que é o PID que a gente vai comentar aqui. Não preocupe agora, o pessoal já sabe. Faço uma compensação para esse loop estar estável, tá? Só para a resposta estar estável. Mas não mudo nada, tá? Só coloco a resposta estável para fechar aqui e mudar o duty cycle, tá? Então, sair disso daqui para esse carinha, o que eu faço primeiro? Coloco isso daqui ideal, isso daqui ideal, esse amplificador ideal e o VRF ideal. Eu só projeto o PID para achar a frequência e coloco tudo ideal e simulo. Tá bom? Mas antes, eu não acabei ainda, né? Por quê? Porque eu calculei o meu IL 2.2 micro e o meu Cout 10 micro. O meu Cout 10 micro também comercial deu um delta Vout de 4 milivolts, 4.7 milivolts. Poxa, esse 4.7 milivolts numa tensão DC é alguns por cento, né? Já é uma variação, quanto? 2 mil seria 0,1%, né? 0,2%, né? O que mais? Mais o ESR, né, que é um resistor parasita, daria uma variação muito grande. Não quero. Opa, então, antes de mais nada, eu posso simular, né, esse cara e ver que está dando um Vout muito grande, tá? E além disso, também eu vou definir as chaves. Qual que é essas chaves? Primeiro, eu tenho que ter as chaves high voltage, porque vai entrar 4.2 volts. Colocar ela em triodo profundo, colocar em operating point, né? 4.2, se eu tiver 10 milivolts aqui e aqui 0, o que vai passar? Vai passar 68 mA e o meu R-on, uma chave grande aqui, ó, 5.000 vezes, tá? Meu R-on está 147 miliohms. Essa resistência ela é muito importante para também não perder eficiência, tá? O que a gente definiu aqui poderia ser uns 100 miliohms, né? Abaixo aqui para não ter queda de tensão nela. Depois eu posso trabalhar para melhorar essa resistência. Mas eu fiz do P e do N mais ou menos achando o mesmo valor de R1, 140 miliohms, tá? Para não ficar também tão grande. Então coloquei o W sobre L vezes 5.000 e o W sobre L vezes 2.000, tá? Achei o meu R1. Aí coloco aqui e vejo o meu Vout. Tá o duty cycle de acordo com o que eu queria? 0,71? Tá. Então, tá ok. Tá funcionando. O meu Ripple tá dando lá 350 e o meu Vout está dando 4.3. Então, tá de acordo com o que eu calculei lá nas minhas contas. Então, a princípio, se tá ok, não mudo nem as minhas chaves, mas não mudo meu indutor nem o capacitor. Tá fixo. Já defini meu indutor, capacitor e a chave. Ah, quero mudar a chave. Aonde que eu vou voltar? Eu começo daqui.
coloco outras chaves, vejo se está opa, tá ok. Depois eu faço o loop, tá? Falou, cara, mas está muito grande o delta e out negócio, vamos diminuir. Se eu colocar um indutor de 8.2 micro, opa, meu delta IL deu 100 mili, 100 miliampere. Ó, é melhor ali, até porque o meu R-out, não espero um R-out muito grande aí, o I-out muito grande nesse projeto, tá? Para ele não sair em modo contínuo. 100 mili. Esse 100 mili, com o meu capacitor de 22 micro, deu um delta out de 0,58. Um ripple bem menor. Poxa, então vou aumentar esses caras aqui e usar esse indutor capacitor. Simulo de novo para ver se está bonitinho. Simulei de novo, ó, delta IL 100 mili, um dead cycle de 0,71, um delta V-out, ó, de 0,20, ó, 500 microvolt. Pô, tá ok, então vou seguir com esse cara. Tá certo? O que o L e o indutor e o capacitor definem? Esse ripple, mais outra coisa que ele define, a frequência de ressonância. O indutor e capacitor sempre tem uma frequência de ressonância, vocês viram lá em circuitos 1 ou 2, que é 1 sobre 2πLC. É a frequência onde as impedâncias deles se encontram. E um fator de qualidade, né, que é a carga, C sobre L. Tá? Então, um fator de qualidade até grande, 24, né, de Q factor. E uma frequência de 11K. O que é essa frequência? É a frequência do meu filtro. Eu estou aqui com um chaveamento de 1 mega. Então eu tenho uma harmônica aqui 1 mega. Tem um filtro. O que eu estou filtrando? É como se fosse um filtro. Então, o mega está aqui. Certo? Eu coloco um filtro, passa abaixo, com uma frequência de 11K. Para que quando chegar o mega, ele atenue não sei quantos menos, não sei quantos dBs, tá? Muitos dBs. Por quê? Para tentar ser um DC. E é o que está acontecendo, né? Quando eu coloco lá só o DC no negócio, eu saio de uma coisa de 1 mega, totalmente quadrado, numa triangular, depois numa parece uma senoide aí, mas com amplitude bem baixinha, quase um DC. Tá? Por quê? Porque eu estou atenuando muito essa onda quadrada. Tá? Essa frequência tem que ser muito abaixo de 1 mega, tá? E tem que ser abaixo da frequência do loop. Tá? Aqui é o meu loop, que eu tenho que trabalhar. Depois a gente vai falar sobre esses loops. Eu tenho uma entrada high load, o que varia, esse daqui é distúrbio, o VIN, que é distúrbio, tá? E o loop que eu quero é o controle, que é o V-out, aquele divisor resistivo, o comparador com o VREF. Então, quem entra aqui que eu quero controlar é o VREF. O AC que eu vou colocar aqui no VREF, tá? Não é no VIN. O VIN eu quero que não apareça a função de transferência, qualquer variação do VIN que suma, tá? O que eu preciso então de loop aqui, função open loop, né, o ganho? Eu tenho o ganho do compensador, que eu vou compensar, vou dar um ganho muito grande, porque o ganho está abaixo do meu loop. Por isso que eu faço PI, para fazer um integrador grande. O Pulse Width Modulation é 1 sobre VM, é a rampa que eu vou fazer, tá? Qual que é o valor da rampa? O que está convertendo Duty Cycle para o V-out? É justamente VIN, né? Duty Cycle para dá o VIN, isso daqui é constante. Isso daqui eu defino também, é constante. E pronto. E o que é que muda? Muda o V-out aqui, que é o divisor resistivo. Então, esse cara fica constante, esse cara fica constante, não vai mudar nada, tá? Professor, Pode falar. VIN o quê?
O VM é a amplitude da rampa. Quanto que eu vou colocar a rampa? Por quê que é importante? Esse VC aqui, ele tem um limite, né? Que depende da rampa. Se ele for acima da rampa, vai ficar 100% da site, não pode. Se for abaixo, vai ficar zero. Ele tem que ficar até um limite. E esse limite é a amplitude aqui da rampa. E ele entra como sendo um limitador. Ele não vai deixar ser muito acima nem muito abaixo. Tá? Coloquei de 3 volts aí. Depois eu vi que o 3 volts não dava. Na hora que eu estava implementando o gerador de rampa, não dava para implementar 3 volts, que eu vou explicar por causa do VDD. Tá? O que eu tenho? A frequência de chaveamento 1 mega. Eu tenho um filtro 11K. Beleza, estou cortando bem, estou atenuando bem. O meu loop, ele tem que responder rápido também. Por quê? Se eu chegar aqui na carga, e é o que acontece, tá? Na carga que eu estou desligado, o meu microprocessador está todo desligado. Você está com o seu celular aí no bolso, está desligado, né? Só a gente está mexendo aí de Wi-Fi, WhatsApp, está mexendo. Tá não, né? Não. Isso mesmo. Nada cair no gelo. Vamos lá. Está desligado. A hora que você liga a tela, ou você liga o seu negócio, seu celular, o que vai acontecer? Ele vai dar um pico gigantesco de corrente. Quem que vai segurar esse pico de corrente, né? O Vout está fixo. Ele vai estar lá fixo. Ele vai cair, que esse capacitor, o indutor tenta segurar um pouquinho, por isso tem que ser grande. Mas o loop tem que responder rápido para ele voltar. Então ele tem que ter uma resposta, uma frequência do loop, a frequência de corte, rápido o suficiente para ele não ficar muito lento. Tá? Então ele não pode ser muito lento. Oh, caiu, olha, não é mesmo, vamos voltar. Não, ele tem que responder rápido. O que define? Essa frequência de corte. Não pode ser muito grande, porque tem que atenuar, né? O loop tem que atenuar 1 mega. Então, geralmente, eu faço 10 ou 20 vezes menor que a minha frequência de chaveamento. Então, se eu definir 1 mega, minha frequência do loop vai ser 100K ou 50K. Tá? E não pode ser muito próximo desse aqui, tá? Dessa frequência aqui de ressonância. Frequência de ressonância tem uma energia muito grande e ele fica muito difícil aqui, tá? Nesse pico, então é melhor você ter um pouquinho mais afastado, até para você colocar os polos de zero, tá? Então, geralmente coloca um pouquinho acima do FC, tá? Do F0. Tá? Por isso, o FC definido, eu consigo já calcular 2 zeros. Não, um zero e um polo, que é do PI, tá? Não esquenta quem não viu, que a gente vai falar depois, tá? É só falar o seguinte: para o PID, é o integrador e o derivador. O PI é para aumentar o ganho. Eu estou com um loop muito baixo o ganho. Qual que é o problema do ganho? Eu não vou ter curto-circuito virtual aqui, eu quero ter um curto-circuito virtual. Então eu quero ter um ganho, loop gain infinito. Igual amplificador. Se eu quero um curto-circuito virtual, o ganho do amplificador tem que ser infinito. O loop gain tem que ser infinito. Então tem que ter um ganho infinito. Se eu não tiver, ele vai dar erro aqui. O Vout vai estar errado aqui, não vai dar o Vout que eu quero. Então o PI, ele dá ganho, e aí eu preciso de um zero e de um polo, zero em baixa frequência, para diminuir esse integrador, e um polo em alta frequência. Então eu já defino aqui geralmente FC sobre 20, 5K, e o polo 1 mega, que é a frequência de chaveamento. Certo? O PD é para eu dar um boost na fase. Como eu falei, o sistema está instável, então tem que aumentar a margem de fase. Depois a gente vai falar sobre margem de fase, vai falar sobre isso. Eu quero uma margem de fase, o sistema amortecido. Quero 60 graus de margem de fase. Tem as equações aqui, blá blá blá. Tenho um zero que eu tenho que colocar a 26 kHz e a 373 kHz, baseado na frequência de corte. Tá? E tem uma questão do ganho aqui, que ele atenua mais ainda esse PD. Ele acaba diminuindo o ganho. Então o que eu faço? Eu tenho a compensação do seguinte:
tem o zero e o polo já definido, o zero e o polo definido. Pelo quê? Pela frequência de amostragem, a frequência FC e o indutor capacitor. Está fixo já não vou mudar mais. Já está fixo. O que muda isso daqui em termos de Vout? O Vout, que eu falei, a única coisa que muda é esse resistor aqui, né, de cima. Certo? Que em termos de ganho aqui, depois a gente fala, ele vai mudar o R-comp, tá? Que é esse resistor aqui. Aí eu tenho os polos e os zeros, cada esse roxinho aqui, esse cara é para implementar esse zero. Esse cara aqui é para implementar esse polo. Esse comp aqui é implementar esse zero. E esse daqui para implementar esse polo aqui. Calculo os resistores, capacitores aqui, que é a forma. Ah, mas eu quero não para 3 volts, quero para 2.5 ou 2.8. Quem vai mudar? É esse resistor. Vai mudar o R-comp e muda os valores baseados. Calcula de novo, tá? Foi o que eu fiz aqui. Não só projetando, mas colocando para 2.5. Aqui, ó. Mudando os valores 3 volts, 2.5. Aí depois pensei, nossa, tem um 2.8. Cara, você vê que é rapidinho, né? Fiz na calculadora do computador lá, sentado no sofá, né? Sábado à noite. Foi melhor fazer, mas enfim. Fui fazendo o cálculo de novo. Note que os valores são muito semelhantes, muda nos valores, tá? Não vai ser muito discrepante. Né? Esse cara aqui é 30 pico, vai para 40, não vai para 200, não vai para... Tá? Então, os valores muito semelhantes que vão mudar, a frequência é a mesma. Tá? Se mudar os valores, se eu não mudar, né, de 3 para 2.5, ou mudar, eles vão mudar os polos e os zeros, um pouquinho de posição, tá? Não vai estar exatamente no polo zero que eu gostaria de estar, tá? Então, sempre quando eu mudar o R-out, eu tenho que mudar esses componentes, tá? Pode ser que um ou outro eu não mude, que não vai afetar tanto assim o sistema, tá? Feito isso, definir o resistor capacitor. O que vai fazer? Eu vou fazer os resistores capacitores do PID usando o amp-op ideal. Certo? Eu tenho que fazer aqui amp-op ideal. Não vou colocar ele já real. Por quê? Porque eu quero ver se a minha resposta está ok. Deu um boost aqui, ó, minha fase, ó, deu um boost aqui em 100K, que era o que eu queria. O meu polo, meu zero, tem um zero aqui em 5K, tem outro em 26, tem um outro mais ou menos aqui em 370 e tem um outro aqui que vai estar em 1 mega. O que é meu integrador. A amplitude começou a ficar constante aqui, depois ela começou a subir, então tem outro polo, zero. O polo começou a ficar constante, o outro polo para começar a cair. O meu ganho próximo lá de 16 dB, né? 15.6 deu 16.5. Então está muito coerente das minhas contas, tá? Que eu calculei. Então está ok o valor do resistor e do indutor. Tá? Por que isso é importante? Deixa eu só pular aqui esse... Aqui, ó, e depois, nossa, 2.8. Cara, é só pegar as equações e ver aqui, o que vai mudar? Esse cara muda o R-comp, aí você mudando, o R-comp aqui agora tem que mudar. Pronto, muda os valores para a frequência, tá? Fiz, deu bonitinho, né? A fase. Só que aí eu vou colocar o amplificador ideal, real. Já vou falar sobre o amplificador. Colocando o amplificador, olha aqui que eu tinha um boost de fase, olha lá, 232 graus. Eu tinha uma margem de fase 53 graus. 52, 53 graus. Quando eu coloco o amplificador, o que aconteceu com a minha margem de fase?
22 graus. E agora, o que deu, né? Por que disso? Olha, mas espera aí, eu fiz o cálculo do resistor e capacitor, era para dar 52. Não errei o resistor e capacitor. O problema está no amplificador. Aonde está o problema? A hora que eu fizer o amplificador, eu tenho que validar ele. Ver se ele está estável. Ó, tá bonitinho, eu fiz um folder de cascode, está com o produto ganho banda de 222K com um Cout de 30. Um ganho grande, 81 dB, está bonito o meu ganho. E aí, olha a minha frequência de corte. Aonde está o polo dominante desse amplificador? Ele está em 58K. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando integrador, um polo, 0, 0, polo e polo. Esse 0 é para dar esse boost. Eu venho aqui e meto o polo aqui. Eu diminuí esse boost. Eu meio que cancelei esse 0. Então, por isso que ele deu erro. Então, o problema está no polo do meu amplificador. O que eu tenho que fazer? Aumentar o polo. Tá? E isso que vocês têm que pensar um pouquinho para fazer todo o loop e ir incrementando, tá? Então vamos lá. Voltei nesse cara ideal. Estava bonitinho. Vou fechar o loop. Vou colocar o compensador ideal, já validei, ele está bonitinho. Compensador com amplificador ideal, o comparador ideal, o V-ramp ideal. Aqui eu já coloquei os drivers, mas nem precisava, tá? Poderia ligar aqui já direto. Fui lá, vi o meu... Agora nota que eu não coloquei nenhum clock, né? Não tem clock aqui para definir o duty cycle. Não tem nada, comparador. Então clock aqui no V-ramp, tá? E ele, o loop fez que deu um duty cycle de 0,71 ou não sei se era 0,66, que aí já está o Vout. O Vout está em 3 volts, então 0,71. Se olhar aqui está 0,71, o Vout deu 3 volts, com um delta Vout de 0,5 milivolts, que era o que eu precisava, né? Então o loop está respondendo bonitinho e está dando um ripple aqui de 0,8, o ripple da corrente está de acordo com o que eu queria, está tudo funcionando. Ah, então validei o loop com tudo ideal. Vou incrementando bloco por bloco. Ah, uma coisa é o sistema, agora bloco por bloco. Tá? Aqui, ó, olha o duty cycle. 840.9, 841.6, 0,7, né? Tá? 0,71, né? 6,8. Deu 0,71 que era o duty cycle que eu queria. Tá? Então, loop achou o duty cycle bonitinho. Tá? Claro que aqui tem um problema inicial, né? Esse daqui era um zoom ali, nessa faixa de steady state, né? Onde meu Vout está muito bonitinho aqui, ele está chaveando, mas nesse início aqui, ele tem uma variação que é do soft start. Eu implementei o soft start aí. Tá? O 2.8, né? Ah, eu queria fazer o 2.8, fiz 2.8 bonitinho. Cadê? 2.8, já estava confiante, né? Eu falei, então agora eu vou fazer o amplificador real do P&D, com o comparador ideal, com o gerador de rampa ideal, o amplificador do P&D. Fiz um folder de cascode, certo? O que é isso aí? Primeira coisa que eu tenho que ver, as entradas. As entradas aqui, 1.2. O meu VDD está 2.8, está mais próximo de 0, né? Então a entrada tem que ser PMOS.
Tá? Então, vou fazer a entrada PMOS. Aqui é o meu saída, cascode, low voltage cascode, para gerar essas tensões de V-bias, né? Uma coisa bem rápida. Entrei com a corrente aqui de 2 micro, um espelho. Esse cara aqui, o que é isso? É um diodo connector, só que a tecnologia não deixa eu aumentar muito o L, né? O L ele vai para o micro. Como que eu aumento o L? Eu coloco eles em série. Certo? Aumentar o W eu coloco em paralelo. Então, gerei um VGS para colocar aqui, ó. Esse cara está conectado aqui. Ele gera, que está conectado aqui, está aqui, está aqui. Gerou o meu VBAS-P. Para fazer o VBAS-N, o espelho, de novo, um diodo connector, só que com L grande. E até para não ter um L tão grande, o que eu fiz para ter um VGS maior? Eu aumentei a corrente aqui. A corrente aqui vai ficar maior, que ficou meio um VGS maior aqui. E aí serve como o V-bias aqui e daqui. Tá? Pronto, simulei lá, depois a gente vê esse circuito. E foi rapidinho, tá? O que eu queria? Vi mais ou menos aqui, eu quero essa tensão aqui que fosse, sei lá, 0,7, 0,9, alguma coisa assim. 0,9, porque o diodo connector queria que fosse aqui 200 mV. Então 0,9. Então vou fazer uma corrente aqui para dar 0,9. Conectei e pronto. Tá? O voltage cascode, aqui tem que ter 3 vezes essa corrente. Por quê? Porque se aqui ligar e aqui for 0, aqui for 4 volts, tem que ter 2 volts aqui. Pronto, então está estabilizado e ficou bonitinho. Ficou um self-bias aí todo, né? Eu poderia aproveitar isso daqui tudo de outros circuitos, já entrar com V-bias, V-bias-P, V-bias-N, mas para não gerar estresse, o que pode melhorar? Pode melhorar isso no projeto final, né? No projeto do circuito. Eu posso cancelar isso daqui e fazer tudo por fora, tá? Mas está tudo bonitinho. Fiz o amplificador, deu 81 dB, só que deu essa bosta aqui, né? Do 58K. Tava de madrugada, sem paciência, né? Pô, eu quero aumentar a banda. O que eu faço? Sem mexer nada isso daqui. Mexer nada. Como estava muito bem estável, a única coisa que eu... aí aqui meu loop ia ser muito ruim, ia ficar estável, está com a fase só de 22. Falei, vou aumentar a minha frequência. Posso aumentar meu bias. Em vez de ser 2 micro, vou colocar 8 micro aqui. Eu aumento o UFC, porque eu diminuo o R0. Onde está meu polo? Meu polo está aqui, né? R out vezes capacitância. Não sei a capacitância, mas eu sei o meu R out, que é o R0, GM R0. Em paralelo R0, GM R0. Uma forma de diminuir o meu R out, polo é 1 sobre RC, 2πRC. Se eu diminuir meu R, eu aumento meu polo. Como que eu diminuo meu R? Aumentando a corrente. Aumentei a corrente. O polo foi para 470K. Claro que o meu ganho diminui, né? Se aumenta, diminui minha impedância, diminui meu ganho. Foi para 71. Tinha que mudar mais ainda, tinha que aumentar mais ainda. É um asterisco aqui para melhorar o amplificador. Tá? Mas posso fazer no segundo momento. Posso colocar o amplificador aí, tá? Fazendo isso, minha fase foi para 35 graus. O ideal seria 50, 60. Mas já está um pouquinho melhor, já posso fechar o loop, que ele não vai estar doidão. Tá? Então ele saiu de 20 graus, foi para 35, tá? Deslocando o meu polo. Aonde que eu devia colocar esse polo? Em 1 mega, tá? Para ele não interferir em 100K, tá? Teria que dobrar mais 2 vezes. Tá aí, tudo bem? Dúvidas?
Feito isso daqui, ficou bonitinho, vamos partir para outros circuitos. Vamos partir para o VRAMP. O que é o gerador de rampa? O gerador de rampa, ele faz um slope, né? dV/dt, que é baseado I sobre C, né? I é igual a C dV/dt. Se eu tenho uma corrente em cima do capacitor, ele vai gerando dV/dt. Ele vai subindo até infinito, né? Você vai carregando o capacitor. Aí o que você faz? Depois do clock, você coloca um pulso aqui para descarregar. Aí sobe, você descarrega, sobe, descarrega. Tá? Então é só calcular o I sobre C para dar rampa. Aí é o problema de implementação. Por isso que a gente tem que fazer logo, para vocês verem esses problemas. Eu queria 3 volts. Mas peraí, como que eu vou gerar 3 volts? Isso aqui é 2.8. Já não tem como chegar acima do VDD. E outra coisa, eu tenho que fornecer essa corrente aqui. Eu tenho que ter o espelho, eu tinha feito um folder de cascode aqui. Caramba, eu tenho que fornecer essa corrente. Até quando? Até aqui chegar a 2.8. Então esse cara tem que estar em saturação até quando chegar aqui 2.8. Tem que fornecer a corrente. Se eu colocar um folder de cascode, ele vai fazer assim, ó. Ele vem, foi o que fez. Ele fez assim, chegou aqui, ele ficou assim. Isso não é uma dente certa. Aí cai. Não, aí não, porque ele tirou o transtorno de saturação. Então, já tem que limitar o meu VM a 2.5. Não posso colocar 2.8, porque senão eu estou desligando. Tem técnicas para melhorar. Ah, beleza, posso usar outra técnica mais avançada para melhorar o VRAMP. Mas você vai lá, melhora o VRAMP e o resto está tudo normal, entendeu? Por isso que falar, não, está pronto? Não, tem muita coisa para melhorar. Tem para refinar, não tem enable, não tem nada. Tem muita coisa para melhorar. O amplificador, mas vocês, ó, tem um sistema já para iniciar. Agora vamos melhorar o amplificador. Opa, melhorei. Você tira o meu e coloca o outro, entendeu? Ah, melhorou, entendeu? O VRAMP, vou colocar outro circuito. Então isso daí. E aí eu calculo uma I-ramp 10 micro, para não ser uma corrente muito grande, né, para não consumir muito, e um capacitor muito pequeno também. 10 micro e 4 picos. Escolhi meio que aleatoriamente, tá? Mas para não ser muito grande, e aqui também não ser muito pequeno, para não gerar muito ruído. E vai ter um dV/dt de 2.4 volts por 1 microsegundo, né, que é o período do meu clock, de 1 mega, ou 2.5 megavolts por segundo. Tá bom? Vou falar. Qual que é a vantagem de usar o folder de cascode em vez de uma folder telescópica, por exemplo? Isso. O folder de cascode, ele ajuda muito na impedância de saída. Você tem um ganho. Esse cara aqui, a gente já falou num estágio, mas a gente vai repetir no par diferencial e no 2 estágios. O que acontece aqui, né? Qual que é o seu ganho? É GM, aqui converteu tensão em corrente, aqui não converte em tensão aqui, vezes essa impedância. A impedância desse cara aqui, no cascode é R0 vezes GM-R0, e aqui R0, GM-R0. Certo? Então eu aumento muito a minha impedância. Então eu tenho um ganho ao quadrado, como se fosse um 2 estágios. Tá? Se eu teria um ganho lá de 50 dBs, 40 e poucos, eu tenho 80 dBs, por conta de aumentar a impedância. No espelho, é muito importante que o espelho que a gente comentou aqui, um espelho, eu tenho que ter, para ter a mesma corrente, eu estou espelhando a mesma corrente, tem que ter o mesmo VGS, aí que garante o mesmo VGS, o mesmo W sobre L, mas a mesmo VDS também, por conta da modulação do canal. Se esse VDS for diferente desse daqui, vai dar uma corrente diferente. Aí eu faço cascode para garantir que, independente da mudança aqui, igual aqui, ó, que está mudando o VDS aqui, ó, está mudando o VDS muito,
mas eu quero que a corrente fique constante. Aí ele protege esse cara que gera corrente do VDS ficar fixo. Entendi, legal. Entendeu? Eu quis dizer sobre o amplificador. Por que eu uso voltage transistor? Uma topologia de telescópio. Tá. A telescópica pode ser também, só que ela espelha para os dois lados. A telescópica é o de dois estágios, né? Tem o ballast, que é dois, a telescópica. Qual que é o problema que eu não implementei a telescópica aqui? Se eu faço dois estágios, se eu converto tensão e corrente e tensão, é um estágio. Igual aqui. Tensão e corrente e tensão. Por quê? Porque aqui é alta impedância. Alta impedância eu tenho um polo dominante, baixa frequência. Aí o outro estágio vai ter a mesma coisa, vai ter um outro polo. Dois polos em baixa frequência, a gente vai explicar isso aqui. Qual que é o nome dessa teoria aí? Vocês sabem essa teoria aqui, hein? Os dois polos aqui? Fala aí. Aê, viu? Que não? Lagoa Azul, quem assistiu o filme da Lagoa Azul? Brookshire. Gente, ainda passa até hoje na sessão da tarde. Se bem que nem vê. Não mais. Finalmente, Curtindo a né? vida doidados, né? Curtindo a vida tudo. Esse aí às vezes passa. Aí, então, Lagoa Azul também passava. Brook Shields e qualquer outro cara lá. Mas a gente não importa, né? A gente lembra da Brook Shields. Era Brook Shields? Não sei. Enfim. A Brook Shields é 17 anos de idade. O que é que acontece? Quando eu tenho dois polos, baixíssima frequência, a hora que eu fecho o loop, eu só tenho polo complexo conjugado se eu fecho o loop. A hora que eu fecho o loop, vocês estão muito próximos, eles estão cheios de amor para dar, e vai fazer uma parte imaginária muito grande. Se a parte imaginária é muito maior que a parte real, ele oscila. Ele tem uma capacidade exponencial. É muito perto do eixo Y. Muito perto do eixo. Você lembra, vocês já perguntaram pro professor de circuito zoom por que você faz a resposta ao impulso e a resposta ao degrau? A resposta ao degrau é para ver a margem de fase. O impulso é isso daqui, ó. É exponencial, mais ou menos J⍵t, que é a parte imaginária, menos, né, a parte real. Então, isso daqui é a parte real e a parte imaginária. O que é isso daqui? Esse daqui é um decaimento exponencial, e isso daqui cosseno, mais ou menos J⍵seno. É o que oscila. Se a parte imaginária tiver muito maior que a parte real, ele vai oscilar muito. Isso é impulso. O degrau é derivado do impulso, né? Então, se eu tiver qualquer distúrbio aqui degrau, por que eu tenho uma coisa estável? Se eu tiver muita oscilação, ele vai subir e vai oscilar muito até estabilizar. Isso tem tudo a ver com o sistema amortecido, criticamente amortecido e superamortecido do controle, entendeu? Então, eu não posso ter polos complexos conjugados perto do eixo imaginário, né? Porque até tem um Root-Locks, ele pode ir para a parte positiva, aí fica muito estável, mas também que ele oscile muito, tá? Então, eles não podem estar muito próximos. Aí eu tenho que fazer a compensação Miller, eu tenho que espalhar. Aí eu coloco um polo aqui e o outro polo aqui. Mas olha que o compensador, eu coloco um polo em baixa frequência. Aí eu caguei com a minha compensação. Tá? Então eu não posso colocar esse polo em baixa frequência. Então no compensador tem que ter um cara desse jeito aqui. Que tem um ganho alto e uma frequência alta ainda. Tá bom? Mas no overramp eu podia fazer assim. No overramp sim. Eu poderia colocar esse amplificador no telescópio, 2 estágios. Mas se eu já implementei o voltage cascode, eu peguei exatamente aquele cara e coloquei aqui. Para verificar e para dar certo, tá? O que eu faço? Um VRAMP gera uma corrente em cima do capacitor. É um GM aqui, né? Só baseado no resistor. Então, se eu tenho um VRF 1.2, um resistor de 120K vai dar 10.000, porque aqui ó, 1.2 vai aparecer aqui, então vai dar 10.000. E o meu C-ramp.
E aí tem o seguinte, agora, né? Como que eu gero esse pulso aqui, tá? Também. Como que eu gero esse pulsinho aqui? Esse pentelho aqui de pulso? Eu defaso, eu tenho um aqui e tenho um outro clock invertido, defasado, porque eu quero e coloco uma end. Aproveito o meu clock, eu não quero mudar a clock, ficar inventando clock. Aproveito o meu clock de 1 mega, que eu vou ter no circuito. Gero uma versão invertida dele, atrasada. O que vai acontecer a end? A end só é 1 quando as entradas forem 1. O resto vai ser 0, né? 0. Só vai ser 1. Então onde vai ser 1? Só aqui. Aqui vai ser 0, então vai ser 1. Aqui vai ser 0, aqui é 0. Ele só vai ser 1 no início de cada período. Tá? Então eu gero um tom aqui, um pulso. Aí qual que é a largura dele, né? Eu também tenho que definir. Aqui eu defini 2 nanosegundos. Por quê? Eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que descarregar esse capacitor em 2 nanos. Então eu tenho que ter a capacidade aqui para puxar esse cara 2 nanos. Tá? Tem que gerar esse atraso aqui de 2 nanos. Como que eu gero um atraso de 2 nanos? Aqui ó, tem o capacitor descarregando. Tá aqui o circuito, mesmo amplificador. Mas eu fiz ele ideal e depois substituí por real. Para ver se o VRAM estava funcionando. Por quê? Aqui ele não estava funcionando. Primeiro essa chave aqui, ela estava muito pequena, ele não estava conseguindo descarregar. E depois o 2 nano, tá? Aí eu coloquei uma chave grande para ele descarregar em 2 nano. Até porque para ser um dente de serra não pode descarregar muito tempo, senão ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar 0 e depois sobe. Aí não é um dente de serra, né? Eu quero que seja um dente de serra bonitinho, tá? E aí, bonitinho, ele subiu, né? Subiu bonitinho aí, tá? Tem que melhorar? Tem, ó. Olha que o de baixo, ele não está chegando a 0, ele está chegando a 19 milho. Ah, tem que investigar, será que ele está descarregando tudo? Ele não está chegando a 2.5, está chegando a 2.48. Será que é por causa do espelho? Então tem que melhorar isso aqui ainda, tá? Mas de novo, dá para eu já colocar no loop, né? Como que eu implemento esse atraso? Aí é outra sacada de projeto. Inversores em cascata. Não, inversor em cascata. Só que esse cara é de 22 nano. 22 nano é uma standard cell, é muito rápida, é para gigahertz. Se eu pegar 2 nano, eu já estava colocando 20 inversores em cascata. Falei, cara, vai ficar muito grande. O que você faz para melhorar ou piorar o atraso, né, da porta? Você desbalanceia o N e o P. Por quê? Você muda isso daqui. O ponto de chaveamento de qualquer porta lógica, ele é baseado em como se fosse em divisor resistivo aqui, do P e do N. Se para você tem VDD sobre 2, que é o ideal, você tem que ter o resistor de cima igual de baixo. Por isso que você faz, às vezes, o P 2 vezes N, porque o P é pior, né? Mobilidade. Então você faz 2 ou 3 vezes. Só que você desbalanceia. O que eu quero fazer? Eu quero esse chaveamento que uma vem para cá, a outra vem para cá. Então se uma chaveou para cá, a outra vem para cá, já tem um atraso. Então já piora o atraso das portas, entendeu? Aí eu consegui com poucas portas lógicas já fazer esse atraso aí de 2 nanos. Tá? Então você diminui o W do P e aumenta o L do N? Não, eu aumento, olha lá, eu posso aumentar um e depois aumentar o outro. Então numa porta lógica, nessa daqui, eu tive o P 10 vezes o N, eu puxei esse chaveamento para cá, e o outro, o N 10 vezes o P. Então o inversor seguinte. O inversor seguinte, eu puxei para lá. Entendeu? Aí eu fui fazendo isso. Então ele meio que atrasou muito ali, teve um atraso grande aí de portas. Entendeu?
Olha lá, ele muda o seu atraso. E aí eu tenho um pulso aí, vi direitinho, deu um pulso aí, não deu 2, mas deu 1.9. Tá bom, né? Se ele já viu bonitinho. Tá bom? Dúvidas? Acho que chega, né? Depois a gente fala sobre, finaliza aqui, ó. Tem os buffers, como fazer esse buffer, que é inversores, mas não é para o atraso, é para evitar o atraso, que eu estou com as chaves, eu estou com uma capacitância muito grande aqui, tá? Eu não posso colocar uma porta lógica aqui e uma capacitância grande, eu tenho que fazer esse negócio do fan-in, fan-out para drivar esse carro, tá? Então eu estava com o PID já completo, com a rampa completa, com o buffer completo. Tá bom. Não, ainda tem mais tempo. Vou fazer o comparador. Então aí, fez o comparador e mais do que tudo, estou colocando um VDD aqui fictício, né, em todos os níveis lógicos, 2.8. Quem que vai gerar esse VDD se eu tenho um VBAC de 4.2? Quem vai gerar é um LDO. Então, depois isso. O LDO de 4.2, aí tem que ser high voltage para 2.8, VDD 2.8, alimenta todo mundo. Tá? Com o PWM comparador, o Power Drives, tá? Ainda falta o VRF, falta o clock, falta a corrente e ref. E falta o Dead Time Control, falta as proteções aqui, ainda falta alguma coisa. Mas isso foi no final de semana, né? Acho que dá para vocês fazerem aí uma semana, tá? 10 dias, tá? E no final, tá? Olha só, tanto que é importante você saber estruturar e dividir em blocos, em módulos. Na hora, beleza, fui simular, isso daqui não vai consumir nada, né? Vou fazer um LDO aqui com um capacitor interno. Olha o que aconteceu com o VDD. Ele ficou descarregando, 2.8, o VOUT estava bonitinho, mas o VDD de todo mundo, ele estava 2.8, caía para 1.4, que é exatamente no chaveamento. Vamos colocar o capacitor, olha lá, ele estava caindo, um capacitor de 100 picofarads. Bonitinho, ele estava funcionando. Vamos colocar o capacitor externo. Colocando o capacitor externo, fazendo outra compensação, né, com resistor, ele ficou exatamente 2.8. Isso daqui está muito zoom, né, mas ele está muito 2.8 aí para alimentar o VDD. Tá bom? Então não é para desesperar. Olha, ele ficou com um ripple aí de 92 microvolts, né? Tá bom, né? O VDD aí de alimentar o circuito inteiro, tá? Não é para desesperar porque você está fazendo em módulo. Se você chegar, não deu certo, então eu sei que é o LDO. Eu acabei de colocar aqui o LDO, tá? Então, por isso que vocês têm que começar a fazer, e que eu queria a gente antecipar essa conversa para os universitários que já são ultra mega power, né? PCI 3, vão começar a fazer o sistema, e o pessoal que está começando a implementar, me ajuda aqui a fazer um amplificador, vamos fazer um amplificador, a gente continua a fazer o par diferencial. Próxima aula a gente já vai falar sobre esse carinha aqui. Tem um comparador. Aqui, a gente já fala sobre esse cara, pelo menos isso aqui. Então já sei fazer esse cara aqui. Já vou ajudar a fazer. Pode deixar que eu faço um amplificador. Tá, enquanto o pessoal fica cuidando do sistema. Fez o amplificador? Pega, coloca e joga. Deu certo. Entendeu? Não deu certo, arruma de novo. E vai melhorando, tá bom? Bandgap, vou fazer. E vai fazendo. O que eu quero é que cada um depois no final tenha a sua versão para chamar de seu, né? Dá para fazer isso daí. Tá bom? Para depois a gente passar em amplificadores ADs, né? IDAs, IPLL, tá? Beleza? Por favor, faça, tá? Vamos embora fazer.
Conto muito com a colaboração de vocês. Quem for fazer aí, ó, vamos fazer um book mesmo, talvez já voltado para o projeto. Vamos pegar e vamos embora fazer e o pessoal vai complementando, ajudando aí. Tá? Então no final do ano a gente está tudo pronto, Ultra Mega Power, Blaster e já está pronto para o tape-out. Tem que fazer ainda, que eu prometi, o layout, né? Vamos fazer aqui também o layout. Chegar no dia 31 de dezembro, não, quando que é? 23 de dezembro, né? É a prova, né? Quanto que é? 23 de dezembro. 23 é na sexta, que dia que é? A gente vai a aula até 23. Para acabar já tem o layout, tudo pronto. Tá bom? É um sábado. Ah, então é 21, pô, tem que acabar a aula mais cedo. Vai que palhaçada. Tá? 22. Sim, é quinta-feira, né? Acabar 21. Quinta-feira, acabar 22. Quem vai torcer contra o Fusão amanhã? Fusão? Não vai torcer, né? Já para falar.